Eu sou o Bernardo Farkas Vogue, a quarta geração de arquitetos húngaros, o primeiro nascido no Brasil. Mas foi justamente lá na Hungria que fui buscar o diferencial competitivo do meu escritório, o Archicad. Meu pai chegou ao Brasil em 1957 vindo de Budapeste. A deportação ocorreu porque ele resistiu à ocupação russa e acabou preso. Logo depois veio a intervenção da ONU e muitos húngaros tiveram que deixar o país. Ele iria para os Estados Unidos, mas conseguiu fazer uma escala no Brasil. Ele estava muito interessado em conhecer a arquitetura brasileira, tão em voga na Europa naquela época. E por uma obra do destino, um primo dele migrou antes para Belo Horizonte, cidade que apresentou Oscar Niemeyer para o cenário mundial. E foi através das obras realizadas aqui que Niemeyer foi convidado a projetar Brasília, a capital do meu país. E logo que chegou, meu pai conheceu minha mãe, por quem logo se apaixonou também. Meu pai sempre se moveu pela paixão e pela emoção. Esse sentimento mudou o rumo da vida dele. E também a história dos Farkas Vogue, agora no Brasil. No início da década de 1970, Istvan, como funcionário público, tinha diversos projetos executados. A história da Farkas Vogue Arquitetura no Brasil começa em 1973, quando ele decide abandonar o serviço público. Um dos primeiros projetos do escritório é do prédio da Uzi Minas, na capital mineira. A sede da siderúrgica é um cartão de visitas da riqueza artística de Istvan. Ele também projetou obras referenciais, como a sede da construtora Covan, o residencial Renascense e a rodoviária da cidade de João Monlevade, no interior de Minas. Por 2 décadas, o escritório conta com vasta produção arquitetônica sob a coordenação de Istvan. Em 1990, ele passa a dividir a direção com um filho, Bernardo Farkas Vogue. Desde menino eu gostava de desenhar. Meu pai também gostava de desenhar e eu sempre observava. Dizem que meus croquis são muito parecidos com os dele, com quem fiz estágio e com outros arquitetos. E daí comecei a criar minha própria identidade. Meu primeiro projeto foi o Pansete. Claro que ele deu contribuições, como aquela marquise, a inclinação do pilar, todo aquele charme que é o flat, foi ele quem deu. Mas confiou no meu trabalho. Tinha aquela dificuldade de gerar uma imagem para o cliente. Eu fazia planta, corte, fachada e pegava uma pessoa que fazia as perspectivas. Um grande profissional, excelente pessoa. E ele montava as imagens à mão com perspectiva em ponto de fuga e tratava as imagens. Processo dificílimo, mas caro e demorado. E descobri que havia um software 3D no mercado. E fui para Budapeste. Em 1996, Bernardo volta às origens para ter ganhos em escala. A tecnologia traria nova perspectiva para os projetos e para o escritório, através do Archicad, um software de modelagem desenvolvido pela Graphisoft, uma empresa húngara. Imagina, meu estudo preliminar, já vou mostrar o projeto em 3D para os meus clientes. E todo mundo ainda estava nas plantas e nas fachadas em 2D. Vai me gerar perspectiva do ângulo que eu quiser em projetos de qualquer tamanho e complexidade. E para grande felicidade, essa é uma empresa húngara, a Graphisoft. Foi a primeira que acreditei, o destino realmente bateu à minha porta. Tudo que a minha família passou na Hungria e vem um presente desse. E cheguei lá, era incrível, um lugar fantástico ao lado do Danúbio. E fui lá e comprei 5 licenças do software. E trouxe de lá o Archicad. Algumas semanas depois, trouxemos um professor húngaro que falava inglês, porque não adiantava ter a tecnologia sem ter alguém para ensinar. Mas já estava realizado. Fiz nessa época o projeto do Monte Carlo, que teve um grande reconhecimento no mercado. E claro, sempre tive interesse por inovações e tecnologia, sempre fui muito atento. Com o Archicad, eu dava uma volta no prédio, mostrava a volumetria e os clientes ficavam espantados. E fomos pioneiros nisso na América Latina. E anos depois, com o BIM, conseguimos embarcar projetos de engenharia no mesmo modelo. O BIM é uma plataforma que auxilia o software 3D a ter uma precisão de informações. Então eu entro com o projeto de estrutura, de elétrica, hidráulica, prevenção de incêndio e compatibilizo todos eles com a arquitetura. No início dos anos 2000, arquitetos da Farkas Vogue se debruçam sobre a inovação. São 3 anos de aprendizado até a implementação definitiva do BIM. Um processo de maturação que ganhou forma no retrofit do Hotel Golden Tulip, no centro de Belo Horizonte. Os desenhos de traçado único de Bernardo ganham, enfim, a clareza que ele tanto perseguia. Nesse empreendimento, o BIM foi essencial. A equipe técnica desenvolveu todo o projeto com o Archicad.
A representação em 3D permitiu uma visualização simplificada e reduziu ao máximo a possibilidade de erros. O edifício é reformulado em curto espaço de tempo. É um prédio de mais de 40 anos, enorme, com aproximadamente 40 mil metros quadrados. E não tínhamos projeto de cálculo estrutural, elétrico e hidráulico. Fizemos demolições, novas estruturas, novas alvenarias e alterações nas instalações. Um projeto dessa complexidade não seria possível sem a tecnologia, no modelo BIM através do ArchiCAD. Mostramos o que íamos manter, alterar e quebrar através de diagramas de cor. Tudo feito de forma colaborativa, extremamente visual e em imagens 3D. Em 2010, o escritório passa por uma reestruturação de procedimentos. Desde então, a Farkas Vogue Arquitetura contabiliza 378 projetos completamente desenvolvidos com a tecnologia BIM. Com o ArchiCAD, a empresa utiliza todo o potencial BIM através das versões mais atualizadas do software. Da concepção do projeto até a aplicação da modelagem nas fases de construção, a tecnologia permite ganhos em escala. Hoje, temos mais de 60 projetos ativos, com uma equipe de 25 arquitetos. Temos arquivos pré-configurados que permitem termos padrões internos para análise e revisão de trabalhos mais complexos. Estamos em constante contato com projetistas, incorporadores, construtores, para entender deles quais as novas demandas, que tipos de informação precisam e como podemos emitir os dados com mais precisão, quais softwares aplicam nas obras. O OpenBIM permitiu um avanço importante na gestão da informação. O que buscamos é a informação certa no lugar certo. Sabemos que é improdutivo colocar um dado pesado no modelo, de muitos megabytes, se um parceiro de negócio não souber como aplicar a informação. Nos dedicamos ao filtro, à precisão, e o ArchiCAD é uma ferramenta fundamental nesse processo. Quem recebe a informação precisa ter confiança para fazer orçamento, aquisições, desenvolvimento dos projetos complementares, seja estrutural, elétrico, paisagismo. Saber que aquele é um caminho seguro a seguir. É um orgulho para a Farkas Vogue ter o reconhecimento da qualidade dos projetos através de premiações internacionais, como International Property Awards, sediado em Londres. Porém, o maior reconhecimento vem da satisfação dos clientes e parceiros do dia a dia. Nossa equipe busca sempre explorar as possibilidades da tecnologia. Inclusive, temos um canal de diálogo com o Graphisoft que nos possibilita desenvolver soluções inovadoras para os nossos projetos. Através das classificações e propriedades, nós podemos aplicar informações a todos os elementos do modelo de acordo com a necessidade de cada cliente e de cada empreendimento. Essas informações vão dar suporte para a extração de quantitativos mais precisos e para o planejamento de cada etapa da construção. Isso agrega assertividade aos nossos modelos, já que as informações podem ser não apenas inseridas, mas verificadas através de filtros de seleção, mapas interativos ou sobreposições gráficas, o que nos ajuda a garantir a qualidade do produto que entregamos. Ou seja, o uso do ArchiCAD representa melhorias no processo como um todo, gerando lá na frente facilidades para o planejamento de obra, para análise de custos e composição de orçamento. O objetivo é uma engenharia de valor alinhada à gestão de ativos dos clientes. E é aí que entra o modelo de construção, onde mais uma vez estamos sendo pioneiros aqui no Brasil. É passar para o modelo de construção a partir do modelo de arquitetura. Você amarra seu projeto com planejamento de obra e com orçamento diretamente para a construtora. Você dá a mão para o construtor e está trabalhando junto com ele. O escritório tem uma relação importante com a evolução tecnológica. Isso vem desde a implantação da modelagem 3D, com o avanço do BIM até as novas modelagens com informações que subsidiam processo em 4D e 5D. E percebemos nessa necessidade, pelos clientes e parceiros, da assertividade, da precisão da informação para uma tomada de decisão que leve ao menor custo. E isso precisa ser bem planejado, desde a concepção dos projetos até as fases de obra. Com a incorporação da tecnologia, a Farkas Vogue Arquitetura tem hoje à disposição ferramentas de modelagem e suporte para modelos complexos de construção. Planejamento e orçamento passam a ser subsidiados diretamente por informações inseridas no software. O ArchiCAD é assertivo, eficaz e evita desperdícios. O ArchiCAD também nos permite trabalhar com projetos feitos em outros softwares, especialmente através do modelo IFC.
Dessa forma, através de um trabalho em equipe, nós podemos verificar incompatibilidades, gerar e receber solicitações através de formatos de colaboração BIM, diretamente no ArchiCAD. Isso, é claro, facilita muito a comunicação entre os projetistas e dá mais confiança a todos os envolvidos no processo de construção. Todo arquiteto, quando forma, diz: quero fazer um museu, um aeroporto, uma cidade. E quando eu formei, eu disse: quero construir o Estádio do Galo. 13 de novembro de 2013, eu fui chamado lá na MRV. O vice-presidente da empresa que me chamou disse que temos um projeto ousado e já decidimos que é o seu nome mesmo, não é uma concorrência. A gente está te chamando para poder fazer a Arena do Atlético. Aquele dia foi feliz demais. Foi uma loucura, uma adrenalina também, porque é um projeto muito complexo. E aquela história, né? Eu nunca tinha feito um projeto de arena na vida. Mas antes de formar, nunca tinha feito uma casa ou construído um prédio. E como você encara a primeira vez? Pesquisa. Eu visitei mais de 20 arenas na Europa, todas as arenas aqui no Brasil, e aí volto com a tecnologia. Como você constrói uma arena para 46 mil pessoas, multiuso, com mais de 185 mil metros quadrados de área construída, sem modelagem e recurso da mais alta performance? E o ArchiCAD é o software que traz essa segurança para a gente. Eu rabisquei a arena, desenhei ela toda à mão e passei para a equipe da Farkas Vogue. E assim invertemos o processo. Nós inserimos todas as informações do projeto no ArchiCAD. E o modelo vai sendo gerado. E para gerar os desenhos, as plantas, cortes e fachadas, você documenta a partir do modelo 3D. O uso da tecnologia de construção virtual se mostrou mais do que um facilitador, mas uma parte crucial do processo em um projeto dessa magnitude. Hoje, nós que estamos projetando, ou mesmo quem está na obra, conseguimos analisar a modelagem e de fato enxergar se há conflitos ali antes da construção sequer começar. Isso alterou não só a forma de abordar a construção, mas o processo de desenvolvimento de projeto como um todo. Agora o pensamento construtivo está amplamente inserido no processo criativo. Existe esse impacto na arquitetura e o BIM é um catalisador dessa mudança na atuação do arquiteto, porque além de visualizar, é preciso ter senso crítico, de entender isso é um problema ou isso funciona e pode ser aplicado. Essa mudança no fluxo de análise e construção é um ganho, porque é mais caro e menos produtivo deixar para identificar e resolver os conflitos já no canteiro de obras. Hoje nós conseguimos com o software otimizar. Antes dedicava a maior parte do tempo na obra em si, não no projeto. Com o BIM, o tempo de projeto, planejamento e orçamento é priorizado e as adequações acontecem quase que em tempo real. É possível atualizar um modelo e ter um novo quantitativo, já informando, olha, vamos reduzir 30 metros quadrados de parede, de laje e assim ajustar o orçamento. O ciclo da construção está muito mais perto da realidade. A construção da arena envolve 33 disciplinas da engenharia. São mais de 700 profissionais envolvidos. Ao final da obra, serão utilizados cerca de 46 mil metros quadrados de concreto pré-moldado in loco e 4 mil toneladas de estrutura metálica. Hoje o processo é muito mais controlado. O caso da Arena MRV é um ótimo exemplo, já que foi desenvolvido com o BIM como premissa. Iniciamos o projeto em 2013 e atualizamos constantemente desde então, hoje inclusive acompanhando as necessidades da obra. Chegamos neste ponto de convergência entre as etapas. Graças ao desenvolvimento em BIM, antes mesmo de preparar o canteiro da obra, as diversas disciplinas de projeto já estavam sendo analisadas e compatibilizadas. É um processo contínuo que funciona porque é possível ter o controle das mudanças, dos impactos, onde houve decréscimo de material, onde haverá uma compensação e se haverá. Isso permite tomadas de decisões mais ajustadas, seja pelo cliente, pelo construtor, pelo fornecedor ou pelo investidor. Quando desenvolvemos o projeto assim, mantendo o processo vivo como é a construção e constantemente evoluindo com o modelo, possibilitamos que os profissionais envolvidos utilizem o planejamento 4D e para o faseamento de obra e um melhor planejamento de materiais, de prazos e de entregas. A Arena MRV será inaugurada em março de 2023. Bernardo e a equipe estarão lá, vibrando com mais uma entrega. Tem sido assim desde o princípio para os Farkas Vogue. Essa é a essência da arquitetura, um legado em traços e composições através do tempo. Chegamos a um nível de clareza que o empreendedor consegue extrair de nossos arquivos o faseamento de obra, o planejamento de compras, os códigos de insumo dentro da carteira de aquisições. E só conseguimos isso através de interface produtiva que mantemos com a Graphisoft. Inclusive, acabamos de ter um grato retorno. Recebemos do pessoal da ArchiCAD Brasil
a notícia de que nossa demanda de mapear propriedades de componentes e classificar as camadas de um objeto composto individualmente foi incluída na última versão do ArchiCAD, a 26. Com isso, nosso trabalho de exportar um IFC com informações complexas no nível de componente agora poderá ser realizado diretamente dentro do ArchiCAD, sem a necessidade de macros e de edição do código do arquivo IFC. É preciso reconhecer a trajetória e dar valor. O trabalho é mental, criativo e sofrido por vezes, mas quando você realiza, o prazer é muito maior. Como a videira com a semente plantada entre pedras, custa crescer, mas quando vem dá o melhor vinho. Meu pai faleceu em 2005 sem conhecer o BIM. Ele fugiu da Hungria, não pôde voltar. Só anos depois é que recebeu o título de doutor em arquitetura pela universidade em que se formou. E logo depois foi convidado ainda para ser cônsul honorário da Hungria em Minas Gerais. Uma grande honra. É um país que passou por muitas privações, invasões, guerras e perseguições. E muitos desconhecem essa história. É um povo que persevera, forte e criativo, com mais de uma dezena de prêmios Nobel. Nosso encontro com a Graphisoft faz parte dessa relação afetiva, que é um grande privilégio para nós. O ArchiCAD como inovação trouxe para a gente a segurança e a firmeza para realizarmos aquilo que acreditamos. Trouxe um diferencial competitivo, valor que mantemos com essa aliança até hoje, e uma identidade a partir do modelo da construção que está completamente alinhado ao software. Compreender essa relação, desde a luta de meu pai até este laço criativo com a Graphisoft, e mostrá-la ao mundo é um motivo de muito orgulho para nós. É um desejo muito claro de fazer mais, criar muito mais e ser mais. Kassanam Sipen.